Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos iniciar então o comentário de fechamento, dia 16 de julho de 2015, quinta-feira, aqui com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos participantes aqui do nosso site me conhece, né? Trago para vocês então as movimentações do nosso Ibovespa, um dia mais lateral, não tão útil, né, para operações intraday. Faço as atualizações dentro das nossas abordagens. Em seguida, eu abro para a interação. Então, você que acompanha ao vivo e quer interagir conosco, pode enviar sua pergunta que fica logo abaixo do vídeo. Quem acompanha a gravação sabe que pode entrar no nosso site, enviar suas dúvidas e interagir com os demais traders. Falando em interação, agora você pode interagir não só conosco nos nossos chats, mas com todos os participantes. É só você fazer o login através do Facebook na própria ferramenta de chat aqui do site. Vamos dar início? Então, na tela, o gráfico do índice Ibovespa. Quinta-feira. Temos um doji, mais um candle de corpo pequeno. Volume baixo, percebo como o volume vem recuando aí nos últimos dias, já é o quarto pregão com volume abaixo da média. Ponto positivo é que os preços conseguem se sustentar acima da SLTB, né? Já é o quarto fechamento acima da linha de tendência de baixa. Dentro de uma ótica de prazo mais curto, sendo mais objetivo num gráfico de 60 minutos, nós temos já uma resistência consolidada em 53.415 pontos. Né? E olha que interessante, depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Tá? Resistência essa que, se rompida, aciona um pivôzinho de alta aí no gráfico diário. Tá? Seria interessante que a média móvel de 21 também virasse para cima. Pronto, estava arrumando meu cabelo aqui. Aí já teríamos no mínimo 3 critérios de tendência. Logo acima, a resistência em 54.325 pontos é o obstáculo mais próximo do mercado. Lembrando, né, que essa semana o Ibovespa acionou o candle comprador da semana passada, que tocou a cabeça do pivô de alta dentro do prazo de position. No intraday, temos aí o índice futuro, que abriu em gap de alta no candle das 10 horas e 45 minutos. Houve então venda. A RP estava aqui em 53.370. Vocês podem ver aqui que o mercado convergiu para RP, porém fez isso antes, né, ou melhor, fez isso depois do tempo limite. Né? Nós levamos em consideração 10 candles, então passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no 10º candle a gente tentou sair no 0 a 0. Logo em seguida o mercado bateu o nosso ponto de entrada, o trade foi encerrado. Infelizmente, após o índice convergiu para RP. Tá? A gente não participou desse movimento. Não só convergiu para RP, como sentiu o suporte esperado para o dia, que era a zona entre 53.270 e 53.170 pontos. E agora, após ter tocado aquele ponto, o mercado marcou um fundinho. E parece que trabalhamos aí dentro de um retângulo. Dólar. Na tela o gráfico do dólar, que trabalha em uma ótica de prazo maior dentro de um triângulo simétrico. Tá? No gráfico diário, se eu isolo exatamente aqui os topos de fundos, os zigue-zagues ainda são ascendentes. Né? A média móvel de 21 também aponta para cima, então existe no mínimo 3 critérios. Porém, já não é uma tendência tão saudável, né? Porque o mercado perdeu o topo anterior como suporte. E isso costuma deixar a situação um pouco mais complexa. No intraday, a gente teve aqui a movimentação do dólar. Também tivemos um trade na venda por rompimento de linha d'água. E assim como o índice futuro, após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, a tentativa não foi mais RP, mas sair no 0 a 0. Ao contrário do índice, o dólar convergiu para o stop, né? O stop que estava acima da máxima do dia foi acionado.
então no dólar o trade encerrado com prejuízo dentro do modelo operado. Dando um giro no mercado futuro, vamos primeiro no juro DI, que vence em janeiro de 2017, sentindo o suporte aqui em 13,52, fazendo exatamente a simetria esperada, né? Movimento de pequena amplitude. A perda dos 13,50 abre espaço para a busca dos 13,24. O juro que já trabalha com zigue-zagues descendentes, seja dentro de uma tendência de baixa. No mundo das commodities agrícolas, temos o milho, deixando também um candle pequeno. Né? Quem opera na venda pela média móvel de 9 segue vendido. Quem opera na venda sem filtro, né? Segue vendido. Venda que foi dada 2 dias atrás. Resistência do milho 28,60. Suporte 26, entre 26,70 e 26,45. O boi, que na maior parte do pregão passou negativo, se recuperou, vai deixando aí um candlezinho até com algum caráter comprador. A superação da máxima desse candle abriria espaço para alguma recuperação, mas o boi está muito fraco, né? A tendência de baixa está potente. Lembrando que essa semana o boi, no gráfico semanal, acionou um cenário de retorno à média e estopou. Então o position que trabalhou essa posição aí acabou sendo estopado. Então, a melhor conduta aqui é esperar o mercado virar tendência. Se virar, procuramos trade na compra. Trade na venda, os mais tranquilos costumam acontecer sob ou próximo à média móvel. Tá? Em relação às operações que estão em aberto, Eletropaulo está exatamente no ponto de entrada. Né? Já tem 3 dias de vida essa operação. Então tem mais 7 dias ainda para andar. E dentro da ótica do FR2, SUS B5 tem alvo de saída posicionado em 15,77. Na realidade, o alvo amanhã vai estar nas últimas duas máximas, né? Então, na faixa aí dos 15,80 aproximadamente, que é a máxima de ontem, né? A máxima dos últimos dois pregões. 15,80 não, 15,18, perdão. Mercado comentado. A gente pode agora, então, abrir para a interação dos participantes. O Doug faz uma boa pergunta, em cima de um papel relevante, né? Que é a Vale do Rio Doce. Diz ele, apesar da alta de hoje em torno de 2%, você enxerga o movimento da Vale graficamente mais direcionado ao suporte de 1998, ressaltado no farol, ou de alguma recuperação mais forte? Grato a todos vocês pela atenção. Legal, Douglas. Douglas, imagino que seja, né? Então, o nick é Doug. Olha só, a gente tem sim a Vale no momento tentando armar um cenário de recuperação. Tá? É importante colocar que a tendência da Vale no momento é uma tendência de baixa. Tá? Ela sente aí o suporte dado. Aqui, esse aqui é o gráfico ajustado. Tá? Se eu uso o gráfico não ajustado, ela está ali na zona do suporte, ó, dado pela mínima do ano, em 14,70. Ela está entre perder e não perder o suporte. Perco, não perco, perco, não perco. Se eu ajusto o gráfico, o suporte fica mais nítido ainda aqui em 14,23. A questão é a seguinte: se a Vale perder esse patamar de preço, né, o próximo suporte memória que nós temos fica em 13,45, né? Perceba, é essa zona aqui, né, entre a máxima de 2003, 2004 e o fundo aqui do ano de 2005, que fica na faixa dos 13,50. Ali naquele patamar de preços existe também a retração de 38,2% de toda essa perna de alta. Então essa aqui é a primeira retração de todo o ciclo de alta da Vale. Tá? Eu particularmente estou atento para possíveis operações de compra na Vale do Rio Doce. Tá? Apesar de prazo maior, é claro, porque no diário a tendência é de baixa e o ideal aqui para se buscar trade na compra seria no mínimo um zigue-zague ascendente. Tá? Se observamos o gráfico semanal, a gente pode perceber que após 1, 2, 3, 4 semanas, o mercado vai deixando um candle branco, abrindo um cenário de possível recuperação para as próximas semanas. Perceba que o padrão de 4 semanas da Vale é recorrente, né? 4 semanas, recupera. 4 semanas de queda,
recupera. Aqui foi 3 semanas de queda, recuperou. Aqui, 3 semanas, recuperou. 3 semanas, recuperou. Então eu não vejo um timing adequado. 4 semanas, marcação de fundo. 3 semanas, marcação de fundo. Então, voltem o gráfico de vocês e observem que ela costuma fazer essa distância, né, de movimentação padrão. Eu realmente procuro por compras aqui de prazo maior na semana que vem, mas aí é operação de prazo mais longo, tá bom? Não tem muito a ver com o swing trade que a gente está acostumado a tratar aqui no chat de fechamento. Muito bem. CR Lúcio. Vlad, boa tarde. Smiles rompeu. Sempre pergunto porque o XP Pro gráfico é ajustado. Sem problema. Então, olha só. No gráfico ajustado já tinha rompido, né? Rompido há bastante tempo no ajustado. O rompimento foi aqui, no dia 7. No gráfico não ajustado, o rompimento foi hoje. Tá? Muitos podem questionar, ok, Fábio, não é rompimento de topo histórico? É rompimento de topo histórico. É uma compra? Depende da abordagem de cada um. Dentro do modelo que a gente opera não é o melhor cenário, porque o mercado já vem de vários dias de alta, há uma distância relativamente grande aqui da média, uma distância de 9%, para uma volatilidade de 18%, ou seja, é 50% da volatilidade que o preço está afastado da média. Então, é um cenário em que o risco de a gente estar catando um topo nesse papel é iminente. Tá? Embora, dentro de uma visão de prazo maior, a expectativa é altista. Primeiramente, porque é um rompimento de topo histórico. Segundamente, porque os preços estão distantes da linha de retorno desse canal de alta, que aí a gente observa. E o candle de hoje rompe um retângulo, que é esse retângulo, que é o retângulo do ano, né? O alvo dessa movimentação fica lá em 62,65. Então tudo depende do prazo que você está trabalhando, Lúcio. Tá? Tudo depende do prazo. Para um prazo maior, se você aceita colocar um stop lá abaixo do último fundo e tentar carregar essa operação eventualmente lá para a linha de retorno do canal de alta, não considero nem um pouco errado. Oi? Deixa eu ver. Ah, tá, cunha autista. Aham, tá. O Biz já está com um olhar mais atento aqui. Visualizou uma cunha. Tá. Perfeito. É um papel interessante. O problema é que ele fugiu um pouquinho da... Ele devia ter corrigido, né? O método Leandro ele é chato, né? Ele é exigente para posições. O Bob. Vlad, entrei em tática de guerrilha na JBSS. Tática de guerrilha, para quem não conhece, é uma abordagem de swing trade um pouquinho mais ousada que usa 2 time frames para montagem de posições, né? Diz o Bob, perdi a entrada acima de 33% da abertura, comprei no rompimento da máxima da primeira hora. Pode comentar o ativo? O objetivo de 3,5% parte da abertura a mais de 33% ou da máxima da primeira hora? Bom, primeiramente, ótima a tua pergunta. Então, o JBSS era de fato sim uma guerrilha. Nós tivemos não só o Gap Surprise sendo acionado, né, que é a tática que tu utilizou, de 1/3 da barra, mas também tivemos aqui um Bear Trap, ou seja, a armadilha do urso, né, quando uma barra 20-20, que acontece depois de algumas barras de queda, tem a sua máxima superada. Então, perfeito. O objetivo ele tem que ser contabilizado a partir do seu ponto de entrada. Então, por exemplo, quem conseguiu pegar a entrada pelo Bear Trap e traçou o alvo de 3,5%, trabalhará o alvo em 16,10. Quem entrou na superação da máxima da primeira hora, que é o teu caso, vai trabalhar um alvo um pouco mais afastado. Vai trabalhar um alvo, então, na faixa dos 16,35. Quem entrou pelo Bear Trap vai ter um alvo diferente. Então, por isso, isso aqui apenas corrobora aquela visão que a gente sempre coloca aqui nos chats, né? Que o pessoal costuma perguntar, Fábio, qual é que é o alvo de um determinado ativo? Qual é o alvo desse trade? Depende. Tudo é relativo. Vocês perceberam? Num trade ele tem 3 possíveis alvos. Quem é que está certo, quem é que está errado? Nenhum. Não existe certo, não existe errado. Cada abordagem tem seu modus operandi. Tá? 'Tá? 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 'Tá?
Aproveitando, pode comentar CEMIG para um prazo maior em relação ao setor de energia? Claro. Vamos fazer um estudo interessante aqui da CEMIG com o índice, o IEX. Vamos ver se tem alguma relação entre esses dois mercados. O IEX, para quem não sabe, é o índice do setor elétrico, né? Eu confesso que eu nunca fiz esse estudo. Então vamos pegar aqui os retornos do IEX e da CEMIG. Eu ajustei o gráfico da CEMIG, porque quando a gente vai fazer estudo estatístico, a gente não leva em consideração a memória, né? A gente leva exatamente a movimentação do preço combinado com tudo que ele pagou no processo, no momento, no período. Vamos pegar aqui os dados da CEMIG. Então aí, planilha de Excel, velha e boa planilha de Excel. Vamos primeiro auferir qual seria a variação, né? Opa, tem que ser em logaritmo. Então aqui, variação do IEX, aqui a variação da CEMIG. IEX e aqui a CEMIG. Então, vamos descobrir aqui 3 indicadores aqui, né? Beta, que é a sensibilidade da CEMIG em relação ao IEX. Depois nós vamos ver a correlação. E depois o R quadrado, que é o índice de significância, que é o quanto IEX explica uma movimentação da CEMIG. Tá? Para a gente descobrir o beta, a gente precisa da função inclinação. Tá? Seleciono aqui os dados da CEMIG. Vamos selecionar os últimos. Como o Obi-Wan pediu avaliação de longo prazo, então eu vou selecionar toda a base. Então vou selecionar os últimos 490 e poucos períodos. Se fosse um prazo mais curto, a gente poderia selecionar apenas os últimos 60 dias, que é o padrão, né, que se costuma utilizar. Então o beta aqui da CEMIG em relação ao IEX é de 1,29. Então é um papel que teoricamente oferece um risco maior ao índice do setor elétrico. Certo? É isso, simplesmente isso que quer dizer o beta. A correlação. Bom, a correlação, como a gente já fez o estudo aqui do beta, é só a gente mudar a fórmula. Então eu venho aqui e coloco correl. Aí. Perceba que é uma correlação relativamente alta, de 0,73%. Tá? Então, é uma correlação forte. Eles costumam andar na mesma direção. Agora, o R2, que é o índice de explicação, né, ou de significância, é simplesmente a correlação ao quadrado. O que isso aqui quer dizer? Que 55% do movimento da CEMIG é explicado pelo índice IEX. Tá? Então existe aí uma certa relação sim entre esses dois mercados. Tá? E a CEMIG é um papel mais arriscado, digamos assim, que o IEX. Agora, uma avaliação técnica, a gente tem a CEMIG em cima de uma zona de suporte, tá? Que aqui no gráfico não ajustado é nada mais, nada menos que a mínima de muito tempo, né? É a mínima aí dos últimos 10 anos praticamente. O próximo suporte ficaria lá em 8,45. Tá? A expectativa aqui é que o mercado monte um fundo, né? A simetria até altista, simetria mais afastada. Obviamente que esse cenário aqui seria acionado somente acima do último topinho. Para que eu possa ficar mais confiante em cima desse cenário, o ideal é observarmos um pivô de alta, um zigue-zague ascendente. Tá? Para quem quer seguir tendência, o ideal é esperar os preços descansarem um pouco. A última perna de queda teve 11 dias, tá? Então só tem 5 dias de correção. Então, mais alguns dias de correção, se o mercado perder o fundo, pode existir uma venda a favor dessa forte pressão baixista que se instalou no papel. Tá? Certo? Seguindo, então tá aí a avaliação da CEMIG. O pessoal aí testando
a interação pelo Facebook, então troquem ideias, fiquem à vontade aí, pessoal. Vlad, uma dúvida, não houve confirmação no rompimento da linha d'água com o rompimento da mínima do candle que rompeu, ou estou equivocado? Realizei a operação no segundo candle da linha d'água. Paulo, depende do método que você está utilizando. Tá? O método Leandro não usa esse filtro de confirmação, o método Busy utiliza. Tá? Então depende da abordagem que você está utilizando. Tá? Ô Naka, Vlad, tudo bem? Tudo ótimo, Naka. Klabin está com um ótimo panorama. Vamos ver. Klabin, KLBN11. Gráfico não ajustado, gráfico não ajustado. Perceba, Klabin tocando a máxima do ano, máxima histórica, na realidade. Foi um papel que a gente comentou para Position, inclusive, né? No chat de sexta-feira. Meu profit aqui começou a pensar. A gente respira fundo, espera ele voltar. Aí, não voltou. Amo Profit. Que bonito, me deixando na mão. Ao vivo, que coisa feia. Deixa eu ver se eu consigo abrir o XP Pro aqui. Foi só falar no XP Pro que o Profit voltou. Bom, no gráfico de Position, tivemos o acionamento, o mercado já buscou o alvo. Tá? No diário, o papel está tocando a resistência. Não vejo compra depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta. Mais tranquila que seria esperar alguma correção mínima e trabalhar o próximo rompimento ou o próximo recuo, a média que acontecer. São duas alternativas de trade possível. Tá bom? Muito bem. Então é isso. Eu vou me despedindo, deixando um abraço para todos. Amanhã o bate-papo de abertura comigo. A gente pode voltar a conversar. Bom descanso e até mais.